Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim, que todos tenham um bom dia nesta manhã. Estamos aqui para o nosso devocional desse dia, mais uma vez de volta com a palavra de Deus. E nesta manhã já quero estar agradecendo a Deus pela tua vida que tem nos acompanhado, você que tem nos assistido, tem deixado o seu comentário. Não se esqueça, dá um like para nós aí, né? Começa a se envolver, né, nesse nosso estudo. Deixa a sua mensagem, deixa o seu comentário, amém? Que Deus possa te alcançar, que Deus venha te abençoar, que a sua vida venha a ser próspera. Nesta manhã, nós estamos aqui nesse nosso devocional e vamos meditar na palavra do Senhor. Livro de João, capítulo 13. Então vamos ver aqui, capítulo 13 de João, que diz assim: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, já tendo o diabo insinuado no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai o tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu não lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. E disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Porque bem sabia que ele bem o havia de trair, por isso disse: Nem todos estáis limpos. Depois que lhes lavou os pés, tomou as suas vestes e assentou outra vez à mesa e disse-lhes: Entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis: Bem, porque eu sou. Ora, se eu sou o Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Então, Jesus deixou o exemplo para que nós sejamos humildes e sejamos servos. Da mesma maneira que ele fez com os seus discípulos, nós temos que fazer uns aos outros. Vamos meditar aqui nesta manhã. O que quer dizer a respeito desta palavra? Olha, de acordo com o costume judeu, lavar os pés do amo ou dos seus convidados era um dos deveres de um escravo estrangeiro, mas nunca de um escravo judeu. Tal humilhação que esse serviço produzia, porque esse era um serviço de humilhação, né? O escravo teria que lavar os pés do seu senhor, mas nunca um escravo judeu, mas sim um escravo estrangeiro. Possivelmente, quando Jesus se aproximou de Pedro para lavar-lhe os pés, este, numa atitude própria de sua natureza impulsiva,
deve ter levantado as pernas quando exclamou de maneira categórica: Tu lavas-me os pés a mim? Nunca me lavarás os pés. Pedro, ele era, categórico, ele era... A atitude inesperada de Jesus em lavar os pés dos seus discípulos deixou Pedro e os demais discípulos perplexos, pois eles não podiam compreender como que aquele que acreditavam ser o enviado de Deus, o Messias prometido, o futuro rei de Israel, poderia assumir uma postura tão humilhante e servil. Então eles não acreditavam. Eles reconheciam que ele era o Cristo, ele era o Mestre, mas quando ele tomou essa atitude, eles ficaram espantados. Eles não esperavam que Jesus pudesse ter essa atitude. Jesus era mestre e, como tal, tinha direito de ordenar que o servissem. Porém, em vez disso, surpreendentemente, foi ele quem os serviu. O servo não é maior do que o seu senhor. Foi o que Jesus ensinou. Dessa maneira, se o Senhor torna-se um servo, o que se pode esperar daqueles que devem servi-lo? Então, o que Jesus espera de nós, Se nós temos que servir, o Jesus é servo, ele é o Senhor, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Mas nós estamos aqui como servos, Estamos nas condições de servos para servir ao Senhor. O que é humildade? O que é humildade? Você é capaz de defini-la? São duas perguntas. Se você puder me responder, eu estou aqui aguardando a sua resposta. Responde aí para nós, Aí no seu comentário. Deixa no seu comentário. O que é ser humilde? O que é capaz de defini-la? Como nós vamos definir a humildade? Segundo o dicionário da língua portuguesa, humildade é a virtude com a qual manifestamos o sentimento da nossa fraqueza. E também modéstia, pobreza, demonstração de respeito, submissão e sentimento de inferioridade. Isso é ser humildade. Alguém definiu a humildade como a virtude que, quando você descobre o que o possui, acabou de perdê-la. Então, isso é a humildade. Isso é a definição da humildade, Então, como que nós devemos ser humildes, assim como Jesus foi, Reconhecer a nossa fraqueza, demonstrar respeito, submissão e sentimento de inferioridade. Os discípulos de Jesus viviam discutindo entre si qual deles deveria ser o maior no reino de Cristo, pois, não entendendo a missão do Salvador, acreditavam que ele viera para restabelecer o seu reino aqui na terra, no qual esperavam ocupar as posições mais elevadas. Assim como aqueles dois discípulos de Jesus, que queriam estar assentados ao lado dele. Hoje em dia nós vemos muitas pessoas desta maneira, que querem sempre estar num lugar elevado, não importa como, Eles querem hoje de qualquer maneira subir, E não sabe ser humilde, quer passar por cima das pessoas. E não é assim que Jesus nos ensinou. Ora, para ensinar-lhes a lição de humildade, virtude que todo verdadeiro cristão deve possuir, Jesus tomou um pequeno menino e, colocando no meio deles, afirmou que eles não se tornassem como um menino, daquela maneira nenhuma entrariam no reino do céu. Então eles tinham que se portar como um menino, como criança, Puro, ingênuo, simples, senão não vai entrar no reino dos céus. Glória a Deus. De maneira geral, as crianças apresentam no seu comportamento algumas características que definem de maneira prática a virtude da humildade. É simplicidade, dependência dos pais,
ausência de arrogância e facilidade de se esquecer totalmente de qualquer ofensa recebida. Estas características devem definir o comportamento dos seguidores de Cristo. Olha só. Criança é assim, né? Elas são dependentes dos pais. Então elas obedecem, elas têm que obedecer os pais. Elas não são arrogantes. Elas não são. E ela esquece totalmente, né, a ofensa. Você briga com a criança, chama a atenção da criança, às vezes até bate numa criança, mas logo ela esquece, né? Ela está sorrindo, ela está brincando, ela vem e te abraça. Então ela não guarda rancor, não guarda mágoa. Isso Jesus quis nos ensinar, né? Ensinou para os seus discípulos, está nos ensinando nos dias de hoje, que nós devemos aprender a servir e ser humilde. Louvado seja Deus, que nesta manhã você guarda esta palavra no seu coração. Vamos orar ao Senhor, vamos orar nesta manhã, para que Deus possa nos alcançar e nos ensinar a ser mais humildes. Vamos orar. Senhor meu Deus, meu Pai, santo, justo, fiel, Criador dos céus e da terra. Nesse momento, Pai, nós oramos a Ti, pedimos, Pai, perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pelas nossas fraquezas, pelas nossas iniquidades e transgressões, ó Pai. E pedimos ao Senhor nesta manhã, que o Senhor venha nos ensinar a ser servo, Pai, a Te servir com sinceridade, com pureza no coração, Pai. Nos ensina a ser humilde, Pai, e manso na Tua presença, que possamos cada dia servir uns aos outros, assim como o Senhor nos ensinou. O Senhor nos deixou como exemplo, Pai, de humildade, que devemos servir, ser servo uns dos outros, para que possamos também, Pai, nos tornar como uma criança, para herdarmos o reino dos céus. Senhor, nesta manhã, nós te agradecemos por esta oportunidade. Fica conosco, Pai, abençoa esta mulher, este homem, esta jovem, esse rapaz, este menino que está nos assistindo agora. Alcança ele, trabalha no coração, Pai. Se tiver arrogância, queima. Se tiver soberba, queima, Pai. Tira o orgulho, tira a vaidade, tudo aquilo que não provém do Senhor. Nos ensina a ser humilde, Pai, humilde e manso. Esta mulher arrogante, este homem arrogante, soberbo, orgulhoso, que o Senhor vai quebrando agora, meu Pai. Transforma ele da maneira que Tu queres, Pai, para que possamos todos estar morando no céu juntamente com o Senhor. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida e você tenha um bom dia na presença do Senhor. Fique com Deus e a paz do Senhor Jesus.